Aula gravada. Então, ó, lentes. Lentes esféricas. Essa loucura de lentes esféricas. Tá. O que a gente sabe, tá? Vamos lembrar, né? O P, o que é o P? A distância do objeto à lente ou espelho. No nosso caso específico aqui é a lente. P', distância da imagem à lente. F, foco, distância do foco à lente. Tá bom? Ó, importante lembrar: foco é a metade do raio de curvatura. Isso também vale aqui. Nuvem de conhecimento aí. Beleza? Então, ó, todo mundo on fire. Vou refazer um desenho aqui para vocês verem como que é o esquema da Jurema aqui. Então, que tipo de lente é essa? Convergente. Triângulo normal, convergente. Triângulo invertido, divergente. Coloquei um objeto aqui. Se o objeto está aqui, que tipo de imagem a gente vai ter? Beleza, a imagem é maior. Ela é real ou virtual? Real. Real e invertida. Ó, o objeto está entre o anteprincipal e o foco na lente divergente. Isso aqui é imagem real. Ó, vou te mostrar o desenho. Aqui, ó. É o caso 2, ó. Aqui, ó. Entendeu? Convergente, ó. Caso 2. Entre o anteprincipal e o foco, a imagem invertida e real. Eu falei divergente? Não, é convergente. Não, ó. Triângulo assim, convergente. Triângulo invertido, divergente. Foi isso que eu falei. Tá? Então, ó. Convergente, triângulo normal. A distância do objeto à lente é o P. Então, ó, se a gente for pensar, a imagem vai estar em algum lugar aqui, uma imagem maior. Essa imagem a gente vai chamar de P'.
tá? P'. Essa é a imagem. É a distância da imagem ao espelho. Beleza, todo mundo? Feliz? Então, ó, aqui a gente também tem a equação de Gauss. Equação de Gauss. Como que é a equação de Gauss? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Uma flor é igual a uma pétala mais uma petalinha. Legal, né? Então, ó, quem que me ensinou isso aí? Foi algum de vocês que me ensinou isso aí. Uma flor, eu e a Karen. É. Legal, essa aí, gostei. É, dessa eu também sabia. Então, ó, eu aprendi essa. É, eu também aprendi essa. Quando eu aprendi essa também, da fimose. Né? Então, ó, beleza. Essa é a equação de Gauss. O que tem que tomar cuidado? Com os sinais. Primeira coisa, o sinal para o foco. Então, ó, primeiro item. Se a lente é convergente, o foco é positivo. Se a lente é divergente, foco negativo. Então, quer dizer que isso daqui é lente convergente, divergente. Não tem autoridade. Então, ó, o 2. O 2 é com relação ao P'. P' positivo e P' negativo. Vocês lembram quando P' é positivo e quando P' é negativo? P' positivo, quando que é? A imagem tem que ser o quê? Real. Real. E quando P' é negativo, a imagem é virtual. Fera, mas fera mesmo, assim, dando voadora no lustre. Tá? Olha, o P é sempre positivo, mas assim, tem uma situação que ele não vai ser positivo quando a imagem é virtual, quando o objeto é virtual, vai ser errado isso aí, tá? Mas basicamente é isso. Beleza? É, o P é sempre positivo quando o objeto é real, mas quando o objeto for virtual, o P é negativo. Mas assim, objeto virtual, velho. Alguma dúvida? Beleza. Então, ó, a gente tem a equação do aumento. Aumento linear transversal. Linear transversal. Como que é o aumento linear transversal? É aquela história. O aumento é I sobre O, ou o aumento é menos P' sobre P. Ou ou P menos P' sobre P é I sobre O. Você tem essas três fórmulas, essas três relações aqui, que são sempre verdade. Você pode usar qualquer uma delas. Tá? É fantástico isso. Bem, uma outra coisa importante, que a gente tem algo importante sobre o aumento.
O I pode ser positivo e ele pode ser negativo. Você lembra quando o I é positivo, quando o I é negativo? Quando que o I é positivo? Essa é mais fácil de lembrar. O I é o tamanho da imagem, tá? Eu coloco aqui no fim. Quando a imagem é direita. Direita, o I é positivo. Como a imagem é invertida, o I é negativo, tá? Então, esse é o... Então, ó, vou colocar aqui as informações. O A é o aumento linear transversal. O I é o tamanho da imagem. E o nosso amiguinho O, tamanho do objeto. Bom, então esses são os esquemas. Beleza? Eu tô rápido? Tô de boa. Tô indo num ritmo leve e suave aqui. É, não muda, é. Sim, depois apoio, por favor, eu volto. Dá uma relaxada. Voltei na folha aqui. Enquanto eu voltei na folha, você relaxa, Heitor. O jogo hoje começa às 4. Nossa, podia começar às 5. Às 5 me dá uma ajudada. Eu dava para ver o segundo tempo. Você sabe, Heitor, que hora começa o jogo? Que facada no coração, hein? Cancela a aula. Não dá, né? Não dá. É, né? Ah, eu acho que deixa, hein? Eu deixava. É, deixava. Mas assim, ó, é só 2 horinhas, aliás, né? Aí depois você compensa depois do jogo, né? Quando eu era mais novo, eu sempre torci pra Copa do Mundo não cair na época do vestibular, porque ia ser um desastre. Você precisa, precisa, é importante, porque isso aí, vixe, dá uma relaxada boa. Ó, agora eu vou falar de uma coisa que tem que tomar um cuidado na FOVEST, que é a lei do fabricante. Mas assim, ó, cuidado, hein? Cuidado, porque isso aqui vocês acham, isso aqui nunca cai, nunca cai. Aí vem, bom, no meio da cabeça, assim, você nem sabe de onde veio. Caiu uma lei do fabricante. E eu vou te dar uma notícia pior ainda. Que esse exercício, esse tipo de coisa, pode cair no Enem. Tem uma cara de Enem isso, tá? Mas o que eu acho? Se cair no Enem, eles vão dar a forma, tá? Cuidado com a lei do fabricante. Como que é a lei do fabricante? 1/F é igual a N2 menos N2 dividido por N1 menos 1 vezes 1/R1 mais 1/R2. Você falou, meu senhor, o que aconteceu aqui? Caos, tá?
Então, assim, essa é a lei do fabricante. O que mudou da lei de Snell? Tudo, né? Tô confuso sobre o F. Tá? Eu vou fazer o desenho. Eu vou fazer o desenho para vocês terem uma ideia do que acontece. Ó, é uma lente de borda fina. Se é uma lente de borda fina, necessariamente ela é uma lente o quê? Divergente ou convergente? Convergente. Borda fina, convergente. Como que chama essa borda? Como chama essa daqui? Biconvexa. Muito bem. Ó, eu tô treinando vocês em nomes, nessas coisas. Dá para fazer os exercícios sem saber os nomes? Dá. Mas às vezes aparece um nome que vai te deixar mais confortável se você souber, tá? Simplesmente assim. Dá para fazer sem saber o nome. Agora, se você não saber que a borda fina é a convergente, a borda grossa é a divergente, aí complica. Mas saber os nomes não é tão necessário. Ó, o que vai acontecer? Eu tenho uma lente aqui. Essa lente é uma união, porque assim, ó, isso aqui eu uni duas esferas. Eu peguei uma esfera, fiz um corte, peguei outra esfera, fiz o corte. E uni as duas. Na hora que eu uni as duas, eu defini um raio R1 e um outro raio aqui, R2. Cada uma dessas lentes tem um raio. E o índice de refração, da onde vem? Uma lente tem um índice de refração N2. E aqui é o índice do ar, N1. Tá certo? Então tudo entra em jogo. A lente é uma lente espessa, a grossura da lente interfere. Tanto é que antigamente a grossura, uma lente bem grossa, ela interferia. Eu acho que hoje menos, que eu acho que eles desenvolveram um material melhor, que o olho da pessoa, quando ele usava uma lente muito grossa, o olho da pessoa até mudava. Você vê o olho diferente, por causa dessa mudança de índice de refração. Tá? Você via o olho da pessoa, ele dava uma. Ele mudava um pouco. Tá? Cuidado com exercícios que ele coloca espessura na lente e você consegue resolver só por lei de Snell. Ó, presta atenção. Se a lente é espessa, a lei de Snell vale. Se a lente é espessa, a lei de Snell vale. Ele vai especificar, tá? Ele vai falar que a lente é grossa, e aí ele vai dar o índice de refração da lente, ou ele vai pedir o índice de refração da lente, ele vai dar os raios, o exercício é bem característico. Ele vai estar bem caracterizado. Normalmente, ele vai trazer a fórmula também, tá? O VEST nem sempre traz, mas tem que tomar cuidado. Bem, agora uma coisa que aparece muito quando você vai no oftalmologista, o que o oftalmologista coloca lá, nos númerozinhos que ele coloca lá, é a vergência. Tá? O seu oftalmologista, ele, quando ele faz a receita, ele está colocando a vergência. O que é a vergência? A vergência é 1 sobre o foco. Tá? Então, ó, isso que é a vergência. Se a vergência é positiva ou negativa, significa que a sua lente é divergente ou convergente. Tá? É isso que é a vergência. Bem, qual que é a unidade da vergência? A vergência é medida em dioptria. Então, ó, a vergência é medida em di, que é dioptria. Tanto é que lá na sua receita tem mais 0,5 di, mais 1,5 di, tá? Cuidado com convergência. O que eu acho aí, o que eu penso que seria um exercício muito legal, ele colocar uma receita, um receituário. Na prova do Enem, ele coloca um receituário lá e ele pede alguma característica da lente. Não com essa fórmula, com a outra fórmula mesmo, um negócio mais simples, sem precisar dessa fórmula, tá? Então, receituário. Então, toma muito cuidado. O que vem marcado na receita, que é de dioptria, é a vergência.
Se ele te deu a avergência, ele te deu o foco, tá bom? Tá muito claro isso? Então quer dizer que se a dioptria é meio, quer dizer que o foco é 2. Se a dioptria é meio, quer dizer que o foco da sua lente tem 2 metros, tá? Os sinais estão aqui, ó. Se é convergente, é positivo. Se é divergente, é negativo. Então, se ele marcou mais ou menos lá na dioptria, ele está falando se é negativo ou se é positivo. O foco que mostra, tá bom? Então, por exemplo, alguém lembra de uma receita de vocês aí? Que vem marcada? Ele marca lá, acho que por olho, um olho é tanto. Tudo. É, bem cega. Quanto vocês têm? 4,75 e 5. Mas será que isso aí deve ser dioptria, né? Vocês conseguem reconhecer a face da pessoa sem óculos? Tá. É que eu acho que 4 já está no limite, já, né? De reconhecer. Porque, ó, se for a. Vocês têm problema de visão para perto? É que isso daí não necessariamente não tem nariz, olho. Mas eu acho, e ó, isso que eu vou falar agora não é uma certeza. Quando você tem hipermetropia, o seu D é maior, porque o seu foco tem que ser menor para você ver para perto. Eu acho que tem uma. É bastante. Mas eu já vi gente com 10 já, 8. 8, já vi casos de 8. Mas eu não lembro se era estimativo, coisas assim. Você tem a receita aí, cara? Você viu isso aí? Nossa, com 11 era bastante. Mas é aquela cirurgia que descasca o olho, que tem que descascar o olho? Não faz, não. Não é muito bom, não. A precisão do laser não é. A precisão do laser não é tão legal, não. Precisa desenvolver um pouco mais. Isso eu estou replicando uma palavra num cara especialista no laser. Ele que fazia ele produzir o laser. Hum. Só se fosse ó, muito necessário. Se for muito necessário, aí faz. O... nesse caso aí sim. Nesse caso aí sim. Não que é perigoso nem nada, mas você acaba perdendo um pouco depois. Você acaba perdendo. Com o tempo ela volta um pouco. Mas no seu caso vai fazer muita diferença, porque como você está falando que o óculos não dá mais, então. Vocês aprendem olho em biologia? Detalhes do olho? Sim ou não?
Porque assim, se vocês forem aprender detalhes do olho, eu não vou falar nada. Tá? Eu vou fazer só do ponto de vista físico. Não, não, problema de divisão não. Problema de divisão eu vou falar. Problema de divisão eu vou falar, mas eu tô falando de outras coisas. De uma tabela de sinal, Evelyn, é que justamente essa apostila, ela desapareceu embaixo dessa fórmula do fabricante. Ah, tá. É sinal dos raios. Não, deixa isso aí, deixa isso aí. Eu vou falar isso aí nos exercícios. Deixa isso aí. Que isso aí é confuso mesmo. Eu falo nos exercícios. Fica tranquilo por esse instante. Que eu vou falar do olho humano agora. O olho humano. Todo mundo que gosta de biologia tinha que amar a física, né? Porque são duas disciplinas que estão totalmente interligadas. Tudo, todo o funcionamento do sistema humano depende da física. Tá? Então, assim, ó, e não tem uma disciplina da física que não se encaixa no funcionamento do corpo humano. Tá? Não tem nenhumazinha. Caramba, hein? Que olho bonito, hein? Puta merda, hein? É algo extremo. Não é algo extremo, não, Vitória. Não concorda nada. Ela tá errada. Ó, quem faz o papel da lente aqui é o cristalino, tá? Então, o cristalino está fazendo o papel da lente. O que vai acontecer? A nossa lente, que tipo de lente é essa aqui? Essa lente é uma lente convergente, tá certo? Se a lente é convergente, como que você espera a imagem? Real e invertida. Essa lente vai formar uma imagem aqui, ó, que está sendo formada no nosso olho, tá? Que vai ser formado na retina. Então, a imagem se forma na retina, o cristalino é a nossa lente. O nosso cérebro inverte essa imagem e a gente vê do jeito que a gente está vendo aqui, né? Quer dizer, a gente acha que é assim, né? Pode ser que não inverte coisa nenhuma, é nosso mundo que é invertido. Né? Isso aí não dá para saber. Isso aí é filosofia. Tá vendo? Esse negócio de realidade é um negócio complicado. Tá? Então, isso daqui é a distância do objeto à nossa lente, isso aqui é a distância do olho à nossa lente. Tá bom? Então, é isso que acontece. A nossa lente ela funciona assim e nosso olho funciona assim. Bem, uma coisa que é muito importante que vocês saibam, o que é um ponto remoto, o que é um ponto próximo, tá? Então, ó, ponto remoto. Ó, esse tipo de questão é questão que é o prato cheio para Unicamp, tá? Unicamp e FUVEST gostam muito desse tipo de questões, que envolve, assim, ó, e até o Unesp, tá? Porque, e o Enem, todo mundo, tá? Porque é uma coisa que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Então a gente precisa cada vez ficar mais atento. Se a gente for olhar no passado das provas, não tem muitas questões envolvendo o olho humano, esse tipo de coisa. Mas se a gente, o vestibular, ele está numa tendência de ficar cada vez mais atual.
Então, toma cuidado com essas questões que tem muita... Isso aqui, ó, a interdisciplinaridade está na sua cara. Biologia com física, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, ó, o que é o ponto remoto? O ponto remoto é o ponto mais afastado que o olho vê com nitidez, tá? Então, ó, é o ponto mais longe que ele vê com nitidez. Isso é o ponto remoto. E claro, se o ponto remoto é o ponto mais afastado que ele vê com nitidez, o ponto próximo é o ponto mais próximo que o olho vê com nitidez, tá? Então, ó, ponto remoto mais longe e o ponto próximo é o mais perto. É o mais longe, o mais perto que você consegue enxergar com nitidez. Tanto é que se você aproximar muito do seu olho, você não consegue enxergar, tá bom? Quando a gente pensa num olho normal, o ponto remoto é infinito, tá? Então, ó, então, um olho normal, ponto remoto, é igual a infinito. Tá? Então, toda vez que a gente está falando no olho normal, esse ponto remoto está no infinito. E o ponto próximo, ele é aproximadamente 25 centímetros. Tá? Isso aqui vocês não precisam saber, que é 25 centímetros o número. Só que o do normal, que o ponto remoto é no infinito, é necessário. Então, você sabe que o ponto remoto é no infinito. Beleza? Tá bom? É, sem problemas de visão, tá? Sem nenhum problema de visão. Beleza? Assim, ó, cuidado com esse negócio de infinito, tá bom? Por quê? Como as coisas giram em torno de centímetros, 10 metros é infinito, tá? Tá vendo? Ó, tanto é que o ponto próximo é 25 centímetros. O foco tá por aí também, da ordem de centímetros. 10 metros é um caminhão. 10 metros é infinito, tá bom? Então, e assim, a gente deve enxergar, essa noção eu não tenho muito, mas provavelmente a gente deve enxergar coisas que estão 10 metros, né? Muito mais que isso aí, não dá pra ver. Tá claro isso? Então, ó, vou apresentar o primeiro problema de visão, que é o míope. Miopia. O que acontece com a miopia? Na miopia, o ponto remoto está a uma distância finita. Então, ó, no míope, o ponto remoto que está no olho normal, o ponto remoto é no infinito. Agora, no míope, o ponto remoto é finito. Então, ó, o problema na miopia é isso aqui, ó, ponto remoto é finito. Tanto é que você vai ter um problema para enxergar de longe, tá certo? Por quê? O ponto remoto é finito. Você tem um determinado valor para você enxergar esse ponto remoto, tá? Ó, eu vou fazer uma comparação do que acontece nos dois casos. Normal
e míope. Vou desenhar o olho, fazer um olho bonitão aqui. Esse não ficou tão bonito. Opa, esse aqui ficou bonito. Qual que é a diferença? Se o ponto está no infinito, se o ponto remoto está no infinito, o raio necessariamente é paralelo. Então, o raio é paralelo e esse raio vai formar na nossa retina. O raio de luz vem em paralelo, ele passa pela lente do cristalino e forma na retina. Do míope, o que acontece? O raio vem em paralelo, só que o cruzamento desses raios acontece antes da retina. Por quê? O ponto remoto dele é um ponto finito. O ponto remoto dele é um ponto finito, então aconteceu antes da retina. Né? Porque assim, essa distância aqui é a distância que ele precisava para enxergar esse objeto no infinito. Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta. Que tipo de lente a gente vai usar para corrigir isso daqui? Uma lente convergente ou uma lente divergente? Divergente, por quê? Eu preciso colocar uma lente para separar, tá vendo? Ó, o raio está se encontrando antes. Então eu preciso colocar uma lente aqui, ó. Eu preciso colocar uma lente aqui que vai separar esses raios para eles se encontrarem no ponto certo. Então, ó, para resolver a miopia, a gente usa uma lente divergente. O míope gosta de vergente, divergente, divergente. Tá? Mas eu te mostro por quê. Olha só. Olha por que ele precisa dessa lente, ó. Aqui é o olhão dele. Vamos colocar a lente aqui na frente do olho dele. Porque tem duas lentes aqui. A lente que está na frente do olho dele e a lente que está dentro do cristalino aqui, normalzinho. É uma lente convergente. Então, o que vai acontecer? O raio vem e esse raio diverge um pouco. Na hora que ele diverge, eu faço ele encontrar certinho em cima do ponto. Esse pouquinho que ele divergiu, eu faço ele encontrar aqui em cima do ponto. Tá bom? Tá claríssimo isso? Ó, uma pergunta que às vezes pode aparecer. Qual é a distância máxima? A distância máxima é sempre igual ao foco da lente. Menos o foco da lente, né? Menos porque é negativo. Se fosse convergente, ia piorar a situação, né? Porque se ele fosse convergente, o raio ia chegar mais próximo ainda e aí ia formar a imagem mais distante ainda da retina. Então ia borrar mais ainda a imagem. Então só ia piorar. Tá? Então, esse é o negócio da miopia. Beleza? Tá claríssimo isso para vocês? Cuidado com isso daqui, hein? Distância máxima que ele vai poder enxergar. Porque o que vai acontecer? Ele pode te dar alguma coisa referente à receita, né? Falar que a avergência, aí você precisa achar o foco.
aí o foco é a distância máxima que ele enxerga. Tá bom? Tá claro isso? Então, miopia, que lente que você usa para corrigir? Divergente. Então, o míope gosta divergente. Divergente. Entendeu? Entendeu? Divergente? Então, beleza. Então, agora vamos para o segundo caso. Hipermetropia. 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 O que vai acontecer na hipermetropia? A hipermetropia tem ela tem um defeito na visão que é ou tem um encurvamento no globo ocular ou ela tem uma vergência fraca no cristalino. Vergência fraca no cristalino quer dizer que você tem um foco longo. Então quer dizer que a imagem vai formar atrás do globo ocular, atrás da retina, que era onde ela devia ser formada. Então, no caso da hipermetropia, o que acontece é assim. O raio luminoso vem, só que como o cristalino não tem uma avergência boa, esse raio luminoso meio que continua. E aí ele vai formar aqui atrás, a imagem forma atrás da retina. Ela passa por trás da retina. Então ele tem um problema aqui ainda de, de ver de longe, né? A hipermetropia também tem esse problema de ver de longe. Qual que é a lente que você acha que vai resolver esse problema? Porque ó, o problema é que ele está formando atrás. Convergente. Por quê? Como está formando atrás, você precisa fazer com que esse raio novo, né? Vou fazer o caminho aqui do raio. O que vai acontecer? O raio vai vir aqui, ele vai dar uma convergida um pouco maior. Aí ele vai bater na retina. O raio vai vir aqui, ele vai convergir um pouco mais, ele vai bater na retina. E aí ele vai formar. Vai formar. Não, não. Porque o ponto remoto desse é infinito também. Só que o negócio é que ele tem um problema no cristalino ou no globo ocular que faz com que o foco ele forme a imagem atrás do ponto que teria que formar. Tá? Atrás do ponto que ele teria que formar. Então, ó, quem arruma aqui é uma lente convergente. Beleza? Então, ó, faltou. Bem, depois eu faço isso. Eu vou fazer uma receitinha e aí a gente analisa a receita. Porque pode ser que seja importante isso daí. Tá certo? É... vamos colocar a última, né? Presbiopia ou vista cansada. A presbiopia ou vista cansada é o problema de. E tá faltando
vai faltar o astigmatismo. A presbiopia ou vista cansada, isso é uma coisa que vai acontecer com o tempo, que é quando você tem problema para ver de perto, tá? Tem problema de ver objetos de perto, né? E esse envelhecimento é que o cristalino ele perde a capacidade de acomodação. O que eu quero dizer com isso? Ele perde aquela curva necessária. Então, na hora que ele perde aquela curva necessária, ele não consegue formar a imagem aonde ele formava. Porque o que aconteceu? O foco dele mudou. Porque a curva do cristalino é o que produz o foco. Então, mudou essa curva do cristalino, mudou o foco totalmente. Problema dos velhos. Pode ser. Tá? E aí a correção é feita com uma lente convergente. Tá? Aqui também é a lente convergente. Gente, coloca aí, né? Que é o problema é objetos próximos, tá? O que acontece é que aqui a vergência tem um problema na vergência. Aqui eu tenho, porque assim, ó, ou o globo ocular, ou cristalino muda a vergência da lente natural que a gente tem no olho. Nesse daqui, o que vai acontecer é que o raio de curvatura do seu cristalino muda, que vai alterar o foco, tá? Aqui o cristalino, vamos pensa assim, ó, ele tem um problema no índice de refração e aqui ele tem um problema na curva dele. Não, mas esse aqui não é de perto, não. Não, esse daqui, na verdade, ele tem um problema para formar a imagem na retina. Ele vai formar sempre a imagem atrás, tá? E o último é o astigmatismo. Qual que é o mais comum deles? Tem um mais que é mais comum? Ou não? Miopia? Ó, o astigmatismo é um negócio que, para mim te explicar, eu não tenho esse domínio dessa biologia bonita aí. Não, aqui não tem. Porque não. Na verdade, ele está deformando o raio, tá? Eu não tenho esse domínio da biologia bonita, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. O problema do astigmatismo está relacionado com a córnea. Agora, o que a córnea faz? Esse que é o problema. Isso, fica, porque ele tem um problema na córnea. É. Você sabe falar mais sobre isso? Se eu souber falar mais sobre isso, você vai me ajudar. Tá, mas a mecânica do olho, tá? Tá. Porque assim, ó, o que acontece? Córnea ovalada. Muito bom. Então, ó, o que acontece no astigmatismo? A imagem que se forma na retina não é nítida, ela apresenta deformação. Então, o astigmatismo é uma deformação na imagem. Quando você fala no astigmatismo, é deformação na imagem. Quem que causou essa deformação na imagem? Problema na córnea. Como a Evelyn falou, córnea ovalada. Tá? Problema na córnea.
essa deformação na imagem. Como que você corrige o astigmatismo? Tá? Você corrige o astigmatismo com lentes cilíndricas, que a gente nem aprende no ensino médio, tá? Então, a gente corrige o astigmatismo com lentes cilíndricas. Porque se você tem um problema, se você tem uma deformação na imagem, os raios está tudo aberto, né? Não, não precisa. Para mim não precisa. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, página 47 aí, tá? É, tá certo? Então, o astigmatismo é a deformação da imagem. Córnea ovalada, lentes cilíndricas. Fechou. Tá? O que é mais importante de tudo? Hipermetropia e miopia, o que mais aparece. Tá? Porque vai ter mais coisas envolvendo no ensino médio. Mas você percebeu, né? A única que precisa de lente divergente é a miopia. Então, ó, o míope é o único que gosta de ver gente. Entendeu? Ó, beleza? Alguma dúvida? Na próxima aula eu trago eu monto uma receita e aí a gente analisa ela. Instrumentos óticos, não. Tá? Porque assim, esse ano não vai ter tempo, né? Pode ser que eu faça até alguma coisa com instrumentos óticos aí. Mas isso aí não. Não, você nunca caiu na vida. Assim, ó, até cai. Mas o que a gente já sabe é suficiente para fazer um exercício de instrumento ótico. Isso é um negócio muito, muito, muito específico, tá? Mas deixa isso aí quietinho. Se sobrar muito, muito tempo, a gente mexe nisso. Beleza? Então, ó, fechou. Todo mundo sabe tudo de tudo. Vocês são os deuses da ótica. Se vocês não forem os deuses da ótica, já sabe, né? Blood Mary vai aparecer. Então, até sexta. Nossa, um dia sem exatas. Já sei, manda, ó, na segunda. Você manda a sua receita que a gente analisa ela. Beleza? Então, fechou. Até sexta.